Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui. Quantos crê que Jesus está presente? Amém? É real a presença dele, como a própria voz que você está ouvindo agora, nossa, é assim também a presença de Deus no nosso meio. Então, que nós estejamos atentos à sua palavra, que o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar a atenção, para que nós não venhamos assimilar aquilo que Deus tem para falar conosco. Nós estamos numa jornada, numa série de palavras intitulada Nos Passos de Jesus. Nós estamos querendo caminhar por onde Jesus caminhou, seguir os seus passos, entendermos verdadeiramente qual é a sua vontade sobre as nossas vidas. E nós começamos semana passada da anunciação até o nascimento de Jesus, caminhamos pelos passos seguindo e foi muitas coisas que foram reveladas a nós. Então, eu quero convidar que você esteja firme, que nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Nós vamos hoje passar do batismo à tentação. Vão ser passos que muitas das vezes difíceis para a gente seguir a Jesus, mas totalmente necessários. Se nós, como igreja de Jesus, quisermos manter a nossa fé, precisamos seguir os passos de Jesus. Não podemos esquecer do chamado dele para cada um de nós. Aquele que quiser vir após mim. Então, ele está convidando a nós seguirmos a ele. Então, precisamos seguir os passos de Jesus. E o que nós vamos entender hoje é caminhar neste caminho que Jesus fez já adulto, quando a Bíblia Sagrada não relata a sua mocidade, a sua infância, e aí já vem para a parte adulta, e aí onde ele inicia o seu ministério. Então, nós vamos ver alguns passos muito interessantes dessa caminhada que Jesus inicia agora com um propósito muito bem definido. O propósito de Jesus na sua caminhada é nos encontrar. A cada um de nós, o texto sagrado vai nos revelar que, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o propósito dessa caminhada que Jesus Cristo vai iniciar, que ele inicia agora. É nos encontrar e fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai, aquele que me enviou, e concluir a sua obra. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, ele tem isso em mente. Encontrar a cada um de nós e cumprir a vontade do Pai à risca, por obediência total e completa. Então, Jesus, ele entendia a razão dele estar ali. Ele estar aqui junto conosco. Ele embarca nessa busca, numa missão de resgatar aqueles que estavam perdidos. Então ele veio nessa missão de resgate. E quem eram os que estavam perdidos? Nós. Nós somos o alvo de Jesus Cristo. Então a caminhada de Jesus é para nos encontrar. E ele nos convida a caminharmos junto com ele. Ele vai encontrar lá pessoas como cada um de nós. Por onde Jesus passasse, ele ia encontrar pessoas perdidas. Porque, na realidade, todos estavam perdidos. Então, aqueles que caminham com Jesus Cristo, aqueles que andam com Jesus, eles encontram Jesus e passam a trabalhar com ele, seguindo o mesmo propósito. Então, aqui nesse início, para a gente entender o ministério de Jesus, o chamado de Jesus Cristo para cada um de nós, é para que nós o sigamos a caminhar e a encontrar quem? O perdido. Essa é a função da igreja. É pregar o evangelho, alcançar almas perdidas. A função da igreja não é encher cadeiras, não é encher templos, é buscar os que estão perdidos, e são muitos os que estão perdidos. Muito, muito, muito. Então, a primeira lição que a gente tira esta noite, que Deus vem falar desse início da caminhada de Jesus Cristo, é que nós não podemos ficar alheios a isso. Nós não podemos ficar somente entendendo que eu tenho que vir à igreja aos domingos, sentar aqui, louvar, escutar uma palavra e voltar para minha casa. Não. Você tem uma função, eu tenho uma função. Encontrar pessoas perdidas, porque nós seguimos os passos de Jesus. Quantos não estão perdidos por aí? O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo luz para que essas pessoas sejam encontradas?
nós estamos dando bom exemplo a essas pessoas para que elas sejam encontradas, para que elas venham a caminhar junto conosco. Essa é a nossa função, porque esse foi o propósito de Jesus. É por isso que ele chama a nossa atenção e nos convida a segui-lo. Siga-me. Então, nessa jornada que vamos agora iniciar, de caminhar na fase adulta de Jesus, seguir os passos de Jesus, nós precisamos ter essa consciência, seguir a Jesus Cristo. Lembre-se disso. Você não é uma pessoa religiosa, você não cumpre um ato religioso, você não segue a tua denominação, você segue a Jesus Cristo. Por onde Jesus caminha? É isso que nós vamos relembrar aqui. Porque parece que a igreja está meio que perdida, a igreja, num termo geral, eu não falo a igreja local, essa denominação, mas a igreja como um termo geral, parece que ela não sabe por onde tem que andar. Nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Essa é a nossa função. Você precisa seguir a Jesus Cristo no seu dia a dia. Você precisa seguir a Jesus Cristo como cidadão que você é, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, como advogado, como vendedor, como funcionário, como patrão. Em tudo que você fizer, você tem que estar fazendo seguindo a Jesus Cristo. Senão nós vamos estar perdidos, continuar perdidos. Então nós somos achados por Jesus e ele nos chama a segui-lo. Então nessa jornada que se inicia, Jesus vai passar pelo batismo. O texto sagrado vai dizer, lá em Marcos 1, versículo 9, diz: naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Muitas pessoas não entendem o motivo por qual Jesus Cristo, Filho de Deus, passou pelo batismo. Então, quando Jesus veio até João para ser batizado, ele estava consentindo com o chamado de João que ele fazia a Israel para o arrependimento. Jesus está dando um ok a isso. Ele está consentindo com esse chamado. Ele não está procurando salvação para si, porque ele é a salvação. Ele está apenas se unindo a essa renovação que Deus está trazendo ao mundo, a esse chamado para que nós possamos nos arrepender, porque João pregava isso: arrependei-vos e voltai para Deus. Então Jesus, quando ele aceita, ele participa desse batismo, ele está chancelando aquele chamado do arrependimento, desse chamado que nós precisamos ter. Então Jesus, ele cumpre isso, quer dizer, o batismo de Jesus Cristo, ele lança Jesus, a partir daí, na estrada da obediência. Jesus Cristo começa a sua caminhada na estrada da obediência, e essa obediência vai levar ele à morte. O batismo de Jesus Cristo, lá em João, no Jordão, inicia isso, uma jornada de obediência. Essa obediência vai levá-lo à morte. Os seus discípulos queriam saber quem era o maior, quem é que ia sentar aqui e ali, e aí Jesus Cristo vai falar algo para eles. Jesus diz: não sabeis o que pedis, porque eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda, e Jesus fala: podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? Porque aquele batismo que ele foi o batismo da obediência, a obediência que levaria ele à morte, e morte de cruz. E interessante que nós, lembra-se que, siga-me, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e faça o quê? Tome a sua cruz, seguindo Jesus Cristo. Então, esse batismo também, essa estrada também é a nossa estrada. Essa estrada de Jesus Cristo é a nossa estrada. Porque nós estamos seguindo ele. Ele vai completar dizendo, os discípulos falam: podemos responder ele. E Jesus diz a eles: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. O cálice que Jesus clamou a Deus: se possível, passa de mim, Jesus bebeu. Cada um de nós terá que beber. Não tem como fugir disso. Isso é interessante porque quando a gente começa a olhar e ver os passos de Jesus e pisar nos passos de Jesus, nós vamos nos deparar com estradas que nós pensávamos que não passaríamos por ela.
Porque aonde já tem esse entendimento que o chamado de Jesus Cristo é para essa estrada de renúncia e de morte. O que ele fala para Nicodemos? Que é necessário nascer de novo, e para nascer de novo precisa morrer para esse mundo. Muitos de nós não estão querendo morrer. Muitos de nós querem seguir a Jesus, mas manter a sua vida antiga, manter o seu elo aqui. Não tem. O chamado de Jesus, o batismo de Jesus nos leva a isso. E aí uma pergunta eu me faço: eu estou disposto a perder a minha vida para seguir Jesus Cristo? Você está disposto a perder a sua vida para seguir a Jesus Cristo? Nós, como igreja, estamos dispostos a perder a nossa vida para seguir a Jesus Cristo? Porque não tem como seguir a Jesus Cristo sem andar por essa estrada, sem você abdicar da sua própria vida, como Ele o fez por nós. O texto sagrado, o próprio Jesus vai dizer: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Como é que nós vamos ter vida? Perdendo. Para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Então, quando você segue os passos de Jesus, você percebe determinadas coisas que hoje em dia não se fala mais. Não se coloca mais isso. Que cada um de nós tem que morrer. O que é esse morrer? É esse ser que nós somos. Petulantes, arrogantes, prepotentes, rancorosos, gananciosos. Isso precisa morrer. Não adianta ele falar: eu sou assim, você tem que me aceitar assim. Não, querido, você tem que morrer. O chamado de Jesus é esse. Nós estamos vendo cada vez mais uma igreja prepotente, uma igreja que acha encismada em si mesma, que não precisa de nada. A igreja de Laodiceia: nós não precisamos de mais nada, nós temos tudo. Ô, querido, Jesus Cristo fala para a igreja: você é pobre, miserável, desgraçada e nua. Eu aconselho que tu compre de mim. Então o chamado, o caminhado de Jesus passa pelo batismo, e esse batismo é o início da estrada da obediência. E obedecer, a obediência é uma obediência que nos leva à morte. Não tente salvar essa sua vida. Qual é a política da religião atual? Fazer com que você salve essa vida. Muitas pessoas ainda estão querendo salvar essa vida. Querem ter os prazeres dessa vida. Querem amar a este mundo. Não tem como. Querem ter dois senhores, impossível. Se nós seguirmos a Jesus Cristo, o mundo nos odiará. É assim que é. Quando nós estamos num contato e está dando tudo certo, tem alguma coisa errada. Porque se você verdadeiramente se batizar, iniciar essa estrada da obediência, o mundo vai te perseguir. O sistema do mundo não vai aceitar esse chamado que você recebeu de Jesus Cristo. E hoje não é o que nós ouvimos, mas é a estrada, é os passos de Jesus. Não tem como você seguir a Ele e não passar por esse processo. Não iniciar isso, não ser obediente a Deus. Então, Jesus, quando Ele chega, quando Ele inicia, Ele não vem como aquele poderoso Messias conquistador, como Israel queria que fosse, dando ordens, sabe, na força, irresistível, não. Mas Ele vem como um Messias submisso à vontade do Pai. E Ele aceita com obediência o batismo de João. Submisso, obediente. Ele faz a vontade. É assim o reino de Deus. O reino de Deus, ele não chega de forma violenta, imperativa, determinando, não. Ele chega calmo e discreto. Era assim que Jesus Cristo fazia. Ele vai conquistando com amor, com leveza. Não é como o reino do mundo. Não é na força, na brutalidade. Então, é assim que a gente percebe, é assim que se inicia. E aí Jesus passa pelo batismo, ele dá esses passos, ele é obediente, ele inicia essa trajetória que vai terminar lá na cruz do Calvário. E logo após isso, o texto sagrado diz que o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. É o Espírito que levou Jesus Cristo lá.
E ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha só por onde Jesus caminhou. Olha por onde nós vamos passar. Vontade de Deus, foi Deus que pegou o Espírito e falou: leva ele ao deserto. Esses passos de Jesus nos levam para um campo. Quando a gente vê Jesus Cristo caminhando para o deserto, para ser tentado, esses passos de Jesus, ele nos leva para um campo onde ocorre a verdadeira batalha dessa vida. Aonde realmente tudo acontece, diferentemente do que a gente pensa que é. Essa caminhada de Jesus Cristo, esse levar do Espírito de Jesus ao deserto vai nos mostrar aonde verdadeiramente é o campo de batalha. A gente pensa que o nosso campo de batalha é a luta pelo dia a dia. O nosso campo de batalha é profissionalmente, é nos especializarmos para conquistarmos as coisas aqui, é ter as despensas cheias, é ter os celeiros abarroados, é ser superior um ao outro. Não. O texto sagrado, Paulo, quando escreve aos Efésios, vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui é o campo verdadeiro onde ocorre a batalha, que vai determinar vida ou morte. É isso que não atentamos ainda. A nossa batalha é espiritual. É aqui dentro que acontece. É por isso que nós precisamos estar atentos. É por isso que Jesus Cristo fala: não vos preocupe com essas coisas, não fiquem ansiosos por isso. É o reino de Deus que vocês têm que pensar e se preocupar. Essas coisas eu cuido de vocês. Eu cuido de cada uma delas. O que você tem que comer, o que beber. Não é isso que você tem que se preocupar. Não é o pão que apodrece que você tem que lutar por ele, é o pão espiritual. É aí que nós temos que nos fortificar. E o interessante, que a gente acha que a nossa batalha pela nossa família, você está respaldado financeiramente. Então a gente se prepara, batalha, luta para nos esforçarmos, para termos a profissão, para termos provisões. Mas não é essa. É por isso que nós estamos vendo as famílias completamente dilaceradas. Nós vivemos numa sociedade doente, ansiosa, deprimida, violenta, cheia de divisões, porque a batalha é espiritual. Nós precisamos ter fortalecimento espiritual. A nossa dedicação, a nossa vigilância tem que ser na parte espiritual. Não leia aqui, não ouça que o pastor está dizendo que você não tem que levantar e trabalhar. Não é isso. Você tem que ter prioridades na sua vida. E a prioridade, o que é importante, é você se fortalecer espiritualmente, porque é neste campo onde ocorre a batalha. Como que acontece isso? Jejum, meditação e oração. É o tripé fundamental. A igreja não faz mais isso. É uma igreja que não jejua, quer dizer, não se dedica a Deus, não se mortifica da sua própria vontade para buscar a presença de Deus. Uma igreja que não medita na palavra, tem preguiça de ler a palavra. E uma igreja que não ora, que não tem momentos de oração com o Senhor. Como que fica o nosso lado espiritual? Fragilizado. Quem vai cirandar? O inimigo, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. É aí que ocorre a verdadeira batalha. E essa batalha, ela é incessante, ela não cessa, ela não para, é constante. E o nosso inimigo nunca descansa, nunca. Ele espera justamente o teu vacilo para te destruir. Nós precisamos estar vigilantes constantemente, porque Ele está constantemente nos vigiando. Constantemente. É por isso que nós temos que ter uma vida voltada para a oração, para a meditação, para a palavra. Por isso que buscar a palavra de Deus é algo fundamental para a vida do cristão. Não podemos viver de forma aleatória, só vindo para a igreja. Não é
a roupa que você vai mudar, não é a comida que você vai modificar, você vai deixar de comer ou beber, não é isso. É fortificação espiritual. E aí existe, querido, algumas medidas de vigilância e proteção que precisamos tomar. Eu vi aqui umas 6 medidas que a gente procura fazer e que eu quero compartilhar, porque isso é fundamental. Nós precisamos. É incrível, é nos vacilos da gente onde o inimigo, e o estrago que ele faz num segundo, numa bobeirinha que você dá, é imenso na sua vida. É imenso. É uma virada de pescoço que você dá, já ele faz uma festa. Então preste atenção, olha só algumas medidas que nós podemos tomar. Primeiro, orar por proteção durante o nosso período de tristeza. Você está triste? Você está passando por um problema? Ore, peça a Deus proteção. Clame ao Senhor. Senhor, me proteja, me guarde. Quando você está passando por essa dificuldade, por essa tristeza, ore pedindo proteção ao Senhor. Orar por uma recuperação saudável. Clame a Deus para que Ele te restaure. Clame a Deus. Você está passando por esse processo? Você está passando por uma tristeza, você caiu, clame a Deus, Senhor, me recupere. É Tu que tem o poder na Tua mão. Ore. Lembre-se, orar. Orar precisa ter intimidade, precisa ir lá para o teu quarto, lá em secreto, falar com Deus, derramar aos pés do Senhor. Você entregar o teu sofrimento a Deus. Assim Satanás não vai ter onde se apoiar. Entrega para Ele. Entrega aos pés do Senhor tudo que você está passando. Entregou para Ele, Satanás não vai ter como fazer nada. Você entregou para o Senhor, não está nas tuas mãos. Não guarde com você. Mas isso precisa ter um derramar. Isso precisa ter intimidade com Deus. Então você precisa entregar isso a Deus. Outra medida, peça intercessores que orem por você durante a sua fraqueza. Precisa, querido, eu estou passando por dificuldade, eu tenho as pessoas que eu já ligo. E Deus já levantou outras que a gente nem imagina. Eu tenho uma senhora lá em João Lisboa, que ela não tem nenhum bom dia para dar de manhã. Ela passa necessidade. Aí às vezes ela liga pedindo alguma coisa, ela passa um áudio. Ô pastor, será que o senhor tem como arrumar uma cesta básica? Depois ela passa 10 áudios pedindo perdão porque pediu. A irmã Graça. Mas ela liga, ela manda áudio todos os dias, de manhã, de tarde, de novo, pastor. Que Deus lhe proteja, o senhor, a irmã Maura é a Mara. Ele falou, Senhor, Maura é a Mara. Abençoa, guarda o senhor, a sua família, lhe dê saúde, lhe dê paz. É alguém que Deus levantou para orar. E um dia eu estava passando por um momento, eu passei um áudio para ela, irmã Graça, ore por mim, estou precisando. Esse dia eu pedi para uma irmã, ora por mim. Falou, o que foi, pastor? O que é? Eu falei, só ore. Nós precisamos. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Está passando por luta, na sua fraqueza, peça. Ligue para o seu pastor, ligue para o seu presbítero, ligue para aquela pessoa que você sabe que, ligue, peça oração. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos manter as linhas de comunicação abertas com Deus, mesmo quando tudo que podemos dizer é socorro, Senhor. Porque tem gente que quando está passando pela dificuldade, pela luta, o que faz? Esmorece. Não abre mais a boca. Não. Linha aberta com o Senhor. Linha aberta. Você vai ver que Jesus Cristo, quando Ele passa pelo deserto, Ele tem essa experiência, quando Ele está lá no Getsemane, o que Ele está fazendo? Orando. 1, 2, 3 vezes. E os discípulos dormindo. Não podemos dormir. Então, essa linha de comunicação tem que estar aberta. E o satélite de Jesus, de Deus, é o tempo todo ligado. Nunca vai dar ocupado. Nunca. Nunca vai dar fora de área. Mesmo que você não consiga mais falar nada, só clame, socorro. Socorro, Senhor. Tu sabe do que eu estou passando, a minha fraqueza é mais forte do que eu. Socorro, eu não sei o que fazer. Mas converse, não deixe de falar. Então, querida, a nossa batalha é espiritual. É espiritual. Nós não podemos deixar isso de lado. Você precisa se preparar para isso. É aqui nesse campo que acontecem as coisas.
Então, quando você está seguindo os passos de Jesus, que você vê Jesus entrando nesse campo de batalha, é onde nós vamos entrar, porque nós vamos seguir a Ele. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado, nós também vamos passar por isso. Nós vamos caminhar por aí. E olha só, nós precisamos acreditar sempre na palavra de Deus. Sempre, não duvide. Eu já vi irmãos passando por lutas, eu sei que foi lutas difíceis. Luto de luto. E a pessoa fala assim, por que isso? Não duvide da palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, você não vai perecer. Deus vai te dar vida e vida em abundância, é a palavra dele, creia, não desacredite. É nesses momentos da batalha espiritual, da fraqueza, que você não pode desacreditar na palavra. É muito fácil, quando você está tranquilo, você vir glorificar e ler. Não, é nas lutas, é dos momentos difíceis. Não desacredite, de forma alguma. Ela é verdadeira, perpétua, sempre. Ela é o nosso amparo, ela é o nosso bálsamo, ela é a nossa luz quando nós estamos em trevas. Então não desacredite da palavra, acredite sempre nela. Então tome essas medidas quando você estiver passando por luta. Mas preste muita atenção, porque é aonde nós vamos passar. É por onde vamos passar. É onde nós vamos estar trabalhando, é o que ocorre todos os dias. Todos os dias. Você acha o que faz uma pessoa não vir a uma igreja? O que você acha que é? O que faz uma pessoa deixar de vir, ouvir Deus falar com ele, para ir participar de qualquer outra coisa? Você acha que é o quê? Você acha que não tem um mundo espiritual trabalhando na sua vida? Lógico! O que é que te dá preguiça para você não acordar de manhã e vir para uma escola bíblica? O que você acha que é? É cansaço? Você nunca teve, de repente, de manhã, uma dor de cabeça, à noite, do nada aparece? Você acha que é o quê que faz isso? É batalha espiritual, meu querido. O que é que quer te esfriar, te deixar num canto? É o campo que realmente acontece todas as coisas. É lá no deserto. É lá. Então, esse caminho que Jesus passou é onde nós vamos passar. E o texto vai dizer, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se, olha, na fraqueza, olha só, prestem atenção, olha os passos de Jesus. Ele está lá, o Espírito levou, nós vamos passar. Quando ele teve fome, quer dizer, uma fraqueza física, aparece o tentador. Aproxima-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então a tentação não é algo desconhecido por Jesus Cristo, de maneira alguma. No deserto, quando ele está lá, exausto, imagina, 40 dias e 40 noites, faminto, por um longo tempo de jejum, o rei da criação, o rei dos reis, enfrenta face a face o grande sedutor. É isso que Satanás é, o grande sedutor. Satanás, ele tenta nos seduzir. Olha o que ele usa com Jesus Cristo, a palavra de Deus. É esse que é o grande perigo. No campo dessa batalha, Satanás vai fazer de tudo para nos seduzir. De todas as formas. Sexualmente, financeiramente, emocionalmente. Ele tenta nos seduzir o tempo todo. Jesus Cristo enfrentou isso. Ele passou por isso. Então, tudo que passamos aqui, Jesus conhece. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas lutas, ele conhece os nossos limites, ele passou por isso. Jesus passou por todas as formas de tentação, como cada um de nós, todas, absolutamente todas. Jesus, não, todas. Ele conhece cada um que cada um de nós possa ter passado, ele sabe. É por isso que nós devemos clamar a ele, ele sabe o que estamos passando. Ele não vai dizer algo por algo que ele não passou. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em
tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo. Então, ele nos conhece. Ele sabe do que nós estamos passando. Ele entende as nossas tentações. Ele sabe o quão duro é. De qualquer uma que você possa imaginar. A tentação de querer se vingar, a tentação de uma sedução sexual, a tentação da ganância, a tentação de você deixar de fazer a vontade de Deus, de abandonar tudo. Ele passou por absolutamente tudo. Ele resistiu. Mas ele sabe a dureza disso. Ele conhece. E mais do que isso, ele promete nos entregar graça e misericórdia para nos ajudar quando a gente precisar. Por isso que precisamos estar falando com ele. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso Jesus faz conosco. Ele sabe. Ele não vai nos condenar. Ele tem graça para derramar por nós. Não é porque ele não pecou que ele exige, porque ele sabe da nossa limitação. Ele é Deus. Foi por isso que ele veio. Foi por isso, para suportar aquilo que não suportaríamos. Então, quando nós estamos passando, clame a ele tem graça e tem misericórdia para derramar para você. Quando o acusador tem acusação, condenação a você, Jesus tem perdão, tem misericórdia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando a gente vê Jesus caminhando por esse caminho, passando por isso aí, esses passos que ele dá, nós sabemos que nós temos que passar por aí. É um campo muito difícil, mas é onde tudo acontece. E nós precisamos aprender como passar por isso. Tudo. Então, quando você está passando, não importa, às vezes da dificuldade financeira, da saúde, clame a ele sabe o que é. Ele entende você. Ele entende o que você está passando. Clame. Não ache que você, não vou clamar não, estou com vergonha, que fraqueza. Não. Ele tem graça e misericórdia para dar a cada um de nós. Mas precisamos estar atentos a isso. E o texto chega e diz: o diabo levou então a ele a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Quantas tentações Satanás fez a Jesus Cristo para evitar a cruz, para que Jesus pegasse um atalho pelo caminho da desobediência, para que ele assumisse o papel de filho, de rei, sem se inclinar para o papel de servo sofredor, ao qual ele foi chamado. O diabo tentou demais a Jesus Cristo, fez todas as formas para que ele não provasse, para que ele não fosse à cruz. É o mesmo caminho que vamos passar. É a mesma tentação que o diabo usa para nós, para que você não tome a cruz, para você se exaltar. Jesus Cristo diz que aquele que quer ser o maior seja servo de todos. O diabo vai fazer com que você queira ser grande, que você humilhe o outro, que você não se subjugue, que você não se coloque como servo para o teu próximo. A tentação de Satanás é essa. Ele tenta isso dentro de casa, ele tenta isso dentro da igreja, ele tenta isso nos nossos negócios, em todo instante. Ele quer que a gente abandone a cruz. E temos que lembrar, para seguir a Jesus Cristo, tem que negar a nossa vontade, carregar a cruz, não pode abandonar a cruz. Foi a tentação de Satanás, foi que Jesus Cristo abandonasse a cruz. Então o diabo, ele ataca todos os cristãos com essa tentação do egoísmo. Ele trabalha nisso. Ele vai na vaidade. Então Satanás, ele sabe por onde ir. E é triste, mas muitos têm sucumbido a essa tentação. Afinal, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais egocêntrica, cada mais hedonista, voltada pela busca do prazer próprio, sem se preocupar com o próximo. Nós estamos vendo muito isso. A tentação de Satanás. Jesus Cristo veio
e deu o exemplo, resistiu e foi obediente até a cruz, até a morte da cruz, para depois receber a coroa de Rei dos Reis. Mas ele passa por tudo isso. Ele deixa o exemplo. Aqui é o caminho. Para você ter a vitória, tem que passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci. Então aqui é o caminho. Não desista. Não largue a cruz. A cruz não é derrota. A cruz é vitória. Morrer na cruz não significa morrer eternamente. Significa ter vida. É isso que a gente ainda está esquecendo. Porque quais os caminhos que eu tenho visto as pessoas caminhar, não é esse. É ali, querido. É ali, tem que perdoar. Tem que andar a segunda milha. Tem que levar o prejuízo. É esse o caminho. Sabe? É do amor, da renúncia, da compaixão, da misericórdia. São esses os passos que Jesus suportou a tentação lá na cruz. Então todos nós, todos, devemos também, buscando em Cristo Jesus força para que a gente resista a essa tentação que Satanás lança sobre nós e que a gente vença essas tentações com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos resistir, não podemos fraquejar, por isso precisamos ser vigilantes, como Jesus Cristo foi. Deus não vai deixar nos abandonar em momento algum. Não é Ele que nos tenta, mas é o inimigo. Para que realmente a gente passe por isso e passe pela aprovação, mantendo resistência. Resistir até o fim, porque aí também nós vamos receber a coroa da vida. Olha o que Tiago diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. É feliz quem sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É um caminho que todos nós vamos passar. É um caminho que precisamos passar. É o seguindo os passos de Jesus. Foi por aí que ele passou. É por aí que temos que passar. É por isso que é interessante nós meditarmos por onde Jesus andou. Analisarmos todos os processos dele, porque é aí que nós vamos passar. E ele vai mostrar como devemos passar. Então, queridos, nós precisamos manter firme, vigiarmos, porque vamos também ser levados. Nós estamos vivendo nesse campo da batalha espiritual. Resista. Você só vai conseguir vencer se você se proteger com o escudo da palavra. Nós precisamos ter a palavra de Deus. Ela precisa ser o nosso alimento. Você precisa comer a palavra. Esses dias teve um dia que foi muito corrido para mim. Acordei 5 horas da manhã, fui fazer um culto no monte, e aí saí aquela coisa, aí trabalhei até tarde, aí eu tinha um culto à noite para fazer, e aí fui para o culto à noite, voltei para casa. Quando eu voltei para casa, aí cansado já, quando eu deitei na cama, eu senti que estava faltando alguma coisa, que eu olhei para o lado da Bíblia e falei, a palavra. Aí eu fui ler a minha leitura. Quando eu terminei de ler, que estava ali, parece que era um bálsamo que eu estava precisando. A necessidade, você precisa ter essa necessidade. Ela precisa fazer falta para você. Sabe, a gente não pode passar dias e dias sem ler a palavra e não sentir falta. Porque ela é a nossa proteção, é ela que vai dando a diretriz nessa batalha espiritual. Então, que nós possamos seguir nessa estrada, seguir a Jesus Cristo, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus. Não desvie, preste atenção, aprenda como ele fez, faça da mesma forma, que nós vamos conseguir chegar até aquele dia ao qual nos será dado a coroa da vida. Amém? Nós vamos continuar por esses passos, vão ter muitos mais passos pela frente. É uma série que nós vamos trazer, e que Deus possa estar trabalhando conosco, que nós possamos verdadeiramente estarmos seguindo a Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, e eu quero clamar a você, conclamar na realidade. Se você
Está no seu coração passando por alguma dificuldade, por lutas, quem não está? Todos nós, a todo instante. Clame agora a Deus nessa oração. Coloque o seu coração à disposição do Senhor. Coloque. Você quer ver uma coisa onde o diabo trabalha? Eu sempre, quando eu estou numa igreja que alguém fala, quem quer oração? Eu sou o primeiro. A maioria da igreja fica quieta no lugar, como se não precisasse. Quem te segura aí, você acha quem é? Você acha que o Espírito Santo quer que você faça o quê? Que você receba ou não receba a oração? Quem é que te fica aí? Não precisa não, você não precisa. Eu não estou passando, eu sou forte. Quem é que coloca isso no nosso coração? Você está vendo que a batalha é em todos os campos, inclusive aqui. Se Jesus está presente aqui, você imagina quem também está? Sim, aqui está tendo uma batalha espiritual grande. Então agora, abra seu coração com necessidade, clame, feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, graças te damos, Senhor, porque somos povo teu, Senhor, escolhidos por ti, Pai. Tu nos achaste, nós estávamos perdidos. E tu nos convida a te seguirmos, Senhor. Mas, Senhor, muitas das vezes fraquejamos, Pai. Enfrentamos as tentações que tu conheces a cada uma delas. E nesta noite queremos te clamar, Senhor. Vem nos socorrer, vem nos ajudar, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Vem nos fortalecer, vem nos dar discernimento, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, desperta-nos, Senhor. Tira-nos do sono espiritual. Não deixe que a gente fique desatento, como tu fizeste com o teu discípulo, que tu falaste para ele, não durmam, vigiem. Faça assim conosco, Senhor. Que nós possamos estar priorizando, Senhor, o teu caminho, andando firme, com os olhos atentos, Senhor, não para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Eu clamo isso para o meu coração, clamo isso para o coração da tua igreja, de cada um que está aqui, Pai. Que verdadeiramente, Senhor, tu seja a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Senhor. A nossa rocha eterna, Pai. Ser com cada um de nós. E nós te agradecemos pelo teu imenso amor que nós sentimos derramado essa noite no nosso coração. É em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém. Amém, amém. Podeis